Samuel chega nesse contexto. Quando Samuel chega, Ana entrega, porque não era dela. Ana cumpre o voto. O contexto da chegada de Samuel é prostituição, impiedade, escárnio, abandono da fé, falta de temor, iniquidade. Esses eram os dias de Samuel. Olha para mim, você que pode. Esses eram os dias de Samuel. Samuel morava numa casa, habitavam ali 4 homens, o jovem Samuel, o pastor Eli e os 2 filhos que estavam fazendo treinamento de pastor, Ofni e Finéias. Nessa escola, os filhos do pastor eram pervertidos, prostitutos, impiedosos, carnais, eram abandonadores da fé. A Bíblia diz que em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, eles eram comparados a filhos de Belial, filhos de Satanás, não conheciam ao Senhor, a palavra diz. Agora, por que eles eram filhos de Satanás, filhos de Belial? Porque eles rejeitavam a correção, porque eles abandonaram o ofício da santificação, e porque eles começaram a desprezar as coisas santas de Deus. Nós achamos que filho de Satanás é quem está lá fora, é quem está no chacal. Não, eles não são filhos de Satanás, eles são prisioneiros. Filhos de Satanás são servos obedientes que servem da medida e da maneira que ele precisa que sirvam. Há filhos de Satanás na igreja também. Agora, se de um lado Ofni e Finéias tinham toda a condição de ser os melhores sacerdotes, porque tinham linhagem sacerdotal, porque já tinham apetite para aquilo, porque já tinham feeling para aquilo, porque já nasceram naquele ambiente e não quiseram. Do outro tinha o Samuquinha, filho da Ana. Não era sacerdote, era um menininho qualquer, que a mãe um dia resolveu pedir um milagre. Na mesma medida que ela recebeu, ela deu um milagre ao Senhor. E o Senhor olhou aquele menininho e falou: achei. Não despreze os seus pequenos começos e os seus pequenos clamores, porque é nele que o Senhor encontrará brechas para fazer coisas extraordinárias. Se de um lado tem Ofni e Finéias, que se veste bem, prega bem, mas é carnal, mas é prostituto, mas anda de qualquer maneira. Do outro tem um Samuelzinho, que tem um palitozinho ali meia boca, um calçadinho estourado, mas quando ele vem no culto, ele tem algo para entregar. Ele não vem pedir, receber, ele vem derramar. Agora no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus se agradou de Samuel. O jovem, o pequeno, o mancebo, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Só que tinha um porém, aqui tem um ponto e vírgula, no versículo 1 do capítulo 3. E a palavra do Senhor era de muitas valias, não havia visões manifestas. Escuta aqui, olha aqui para mim. Nos nossos dias, nós temos sentido falta da palavra. Irmão, eu não estou falando do culto de terça mais e culto de domingo, porque foi poderoso e tremendo o que aconteceu aqui. Mas eu estou falando de uma vida de palavra. Naqueles dias faltava palavra, só que faltava também manifestação. Agora qual que era o problema aqui? Faltava manifestação. Diga comigo, manifestação da glória de Deus. Manifestação da glória de Deus. Qual era o costume? Havia um lugar para guardar e esconder a arca. A arca era um objeto visível, físico, que simbolizava a presença do Senhor. Aquele objeto físico, visível, simbolizava a presença do Senhor. Se tinha arca, tinha presença na cabeça do povo. E de fato, se tinha arca, tinha presença. O problema é que tinha presença, mas não tinha mais manifestação da glória.
Tinha palavra, mas não tinha revelação da palavra. Tinha presença, mas não tinha manifestação. Tinha palavra, mas não tinha revelação. Esse era o cenário em que Samuel se encontrava, num cenário de promiscuidade espiritual, de prostituição espiritual, num cenário que não tinha nada de espiritual. O menino teve que insistir. Se de um lado não tinha palavra, não tinha manifestação, naquele mesmo ambiente tinha Samuel, o menino que servia a Deus diante do sacerdote. Só que tem um problema nos nossos dias, olha aqui para mim. Samuel servia quem? Me ajuda aí, quem? Diante de quem? Hoje os homens servem o sacerdote diante de Deus. Se ele pede, eu faço. Se ele me solicita, eis-me aqui. Porque eu sirvo a ele diante de Deus. E Deus está falando, troca. Serve a mim na presença dele. Dentro desse mesmo ambiente, tinha uma arca que simbolizava a presença. Tinha uma lâmpada apagando, o que simbolizava a falta da manifestação. E um menino representando a simplicidade e a ingenuidade que atraía a presença de Deus. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida aqui, meu irmão. Escuta aqui. Você que está nessa noite afastado dos caminhos do Senhor. Você que está pedalando, cocheando em dois pensamentos. Não para em uma igreja, não para em outra. Faz aqui, faz ali. Ei, volta para o lugar onde Deus te chamou dentro de você. Na simplicidade do chamado. Não sabia nada, mas tudo o que queria fazer era servir a Deus. Volta para esse lugar. Volta para esse coração. Volta, aperta restart. Recomeça tudo de novo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Volta a chegar em casa e orar. Volta a rabiscar a sua Bíblia. Você que toca, você que dança, você que canta, se está sem a presença, volta para o começo. Samuel cresce, dribla as adversidades. Qual é o cenário? Prostituição espiritual, promiscuidade. É diante desse cenário, agora no capítulo 4, que Samuel está servindo a Deus como profeta. Deus está como profeta, Deus está se agradando dele. A palavra do Senhor diz categoricamente que nenhuma de suas palavras caíam por terra. Agora, no capítulo 4, eles vão lutar contra os filisteus, a primeira guerra, a primeira batalha do povo de Deus, ali diante do sacerdote e profeta Samuel. Eles chegam na batalha debaixo da direção de Samuel. Sabe o que acontece? Eles perdem. E aqui algo muito engraçado acontece. Eles batalham, perdem a guerra, voltam para Samuel e dizem: Samuel, perdemos a guerra. Por quê? Samuel não fala nada. Eles mesmos se dão por conta. A presença de Deus. E eles começam um alvoroço e diz: tragam a presença de Deus, a arca da aliança, a presença física. Tragam aquilo que nós olhamos e achamos que é a presença de Deus. E eles trazem a presença de Deus. Só que sabe qual é o problema? É quem está carregando. O problema não é a arca, o problema é quem está carregando e o jeito que está carregando. A Bíblia diz que Ofni e Finéias traziam a presença de Deus assobiando, bonzão, machão. Ó, eu sou poderoso, eu tenho a presença. Olha aqui, ó, eu estou com a presença. Agora, no capítulo 4, do versos 5 ao 10, acontece o que nós vemos em muitos cultos. Preste atenção nisso. E sucedeu o que? Vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com júbilo, até que a terra estremeceu. Gritaram: chegou a presença, oh glória, chegou, eita, agora desceu aqui. No versículo 6, os filisteus, ouvindo esse grito, disseram: que voz grande de júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a presença, a arca
física estava no arraial, e por isso os filisteus se atemorizaram. Os inimigos falaram: meu Deus, eles estão gritando, eles estão com a presença, meu Deus, deu ruim, olha só. E eles começam a se encorajar: vai dar ruim, e corre, até que um dos inimigos olha e fala: ei, por que vocês estão com medo? Ele era nosso escravo antes. Esse povinho aí, eram nossos escravos antes. Está aqui, Não vamos temer, vamos para a guerra. Os inimigos. Resultado, versículo 11: foi tomada a arca, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Escuta isso aqui. Eles traziam a presença, mas simulavam a manifestação da glória pelo barulho. Trocaram a glória de Deus pelo barulho. Simulavam a glória de Deus, simularam a manifestação, gritaram para assustar o inimigo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: enquanto fazem barulho para confundir o inimigo encoraja para torná-los escravos. O barulho assusta, mas a glória da presença é que muda o cenário. Não tinha mais glória. Pastor Herbert, que glória é essa você está falando? Eu não estou falando de barulho de culto, mas eu estou falando de um poder que nos faz cair de joelhos diante da presença dEle, e quebrantar o nosso coração e nos derramar. Um anseio por voltar, um temor pela presença e também pela falta da presença. Perderam a arca, morreram. Eli morre também, o sacerdote, os meninos morrem também. E agora no versículo 20 do capítulo 4, eu vou apertar o teu laço aí, vou apertar a tua gravata aí. Samuel, capítulo 4, versículo 20, diz que a esposa de Finéias estava dando à luz, ela recebeu as notícias que o sogro morre, o esposo morre, o cunhado morre, e então ela entra em parto. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz a um filho. Agora olha o que ela respondeu. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou o menino de Icabô, e foi-se a glória de Deus, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. Igreja do Senhor, pessoas que estão morrendo geralmente não ligam para os novos que estão vindo. Nós perdemos o compromisso com a glória de Deus quando diante da nossa morte nós não ligamos mais para quem está chegando. Ter um filho na morte do seu marido, na sua morte, na morte do seu sogro, significa um alívio, ter continuação daquilo que Deus estava fazendo. Ela nem ligou para isso. Filhos gerados fora da glória de Deus carregam o nome do fracasso espiritual. O menino carregava o nome de Icabô. Por onde ele passava, eles não olhavam e diziam: olha aí o filho do sacerdote Finéias. Não, eles olhavam e diziam: olha aí, acabou a glória de Deus. Escuta uma coisa aqui. Talvez essa noite você deve estar com essa identidade de quem acabou a glória de Deus. Em nome de Jesus seja rompido isso nessa noite. A glória de Deus retornará à casa do Senhor, porque você irá se determinar novamente, se posicionar. Só que sabe o que é triste? A arca ter ido embora só retratava o que já estava acontecendo espiritualmente há muito tempo. Tem gente saindo dessa porta dizendo: eu não quero mais saber, para mim essa igreja está tudo errada, está todos errados, são tudo errado, é ele. Querido, isso é só reflexo daquilo que está acontecendo com você. A mulher chorou porque a arca foi levada. Ela chorou porque a presença física foi levada. Ela chorou porque a presença foi levada. Mas ela nunca chorou porque a glória não se manifestou. Ela nunca chorou porque não tinha mais palavra e visão. Nós choramos e reclamamos porque os templos estão mudados e a tecnologia chegou, mas nunca mais nos derramamos pela falta da glória de Deus. Até parece que é a tecnologia que está impedindo a glória de Deus.
Nós reclamamos do telão e das luzes que piscam e trabalham, mas nós não pagamos o preço de subir o monte com a lanterninha buscar a glória de Deus. Até parece que é a luz que impede a manifestação da glória. Nós reclamamos de instrumentos, equipamentos de áudio, mas nunca mais balbuciamos hinos da harpa. Fala, Deus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Nós reclamamos de tudo na igreja, como se fosse isso que impedisse a glória de Deus. O que impede a glória de Deus é um povo que não se rende, não se esvazia, não se entrega, não para de ser obstinado. Ei, a arca foi levada na guerra, mas muitos antes eles já perderam a glória. Sabe que glória que eu estou falando? A glória de um pastor de ovelhas que está subindo o monte para dar um alimento diferenciado para suas ovelhas. E enquanto ele subia o monte para dar um alimento diferenciado para suas ovelhas, ele olhou para o lado e viu um arbusto seco que pegava fogo. Ele olhou e falou: que estranho, esse arbusto ele não se desgasta, esse arbusto ele não para de pegar fogo. Quando ele foi chegar perto, um grito se instalou: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar é santo. Que glória é essa? É a glória que quando você chega perto do fogo, o fogo fala: eu tenho uma missão para você. Quando você chega perto do fogo, o fogo diz: eu vou te enviar. Quando você chega perto do fogo, o fogo diz: eu vou te usar. A arca foi levada, mas a presença da glória já nem tinha mais. Enquanto Moisés estava com o povo adorava a Deus. Moisés subiu, o povo fez bezerro de ouro. O problema não era a ausência da glória, era a religiosidade de ver algo físico se manifestar. Então, se o pastor Anderson pula nesse púlpito, eu entendo que eu posso pular aí embaixo. Se o pastor Anderson fala em línguas, eu entendo que eu posso falar. Mas quando ele não está, tanto faz, tanto fez. Ei, Moisés saiu, levantar um bezerro de ouro. É muito mais fácil adorar quando eu vejo alguma referência física, do que eu me dispor a atravessar o deserto para tocar o fogo que derrete a minha alma. A mulher no poço de Samaria: Senhor, é no monte ou no templo? É naquele lugar físico ou naquele lugar físico? Nenhum dos dois, nem lá nem cá, em espírito e em verdade. Agora chegamos no capítulo 7 que nós lemos. Olá, graça e paz, querido irmão, querida irmã. Que bom que você acompanhou a mensagem até aqui, nessa segunda parte. Que Deus possa estar falando com você, te edificando através da palavra, que você possa dar continuidade. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Deus abençoe, um grande abraço, Pastor Herbert.